Salve, salve nação, saudações rubro-negras, estamos de volta com o Expresso Rubro-Negro para vocês. Pessoal, sabemos que o mundo do futebol, ele não é justo. Em muitos momentos ele proporciona momentos onde você pode ser um herói ou ser o vilão, onde você pode ser craque do time, a lenda, em algum outro momento está sendo negociado, ou até mesmo ter o seu contrato rescindido. Hoje vamos falar sobre Felipe Tereza, craque da base do Flamengo, com status de herói com gol e mundial, mas que hoje vestirá outras cores e vocês vão entender aqui. Bom, Felipe Tereza teve sua história vinculada ao gol do título do Mundial Sub-20 do Flamengo em 2024, mas em 22 de setembro desse ano aconteceu um episódio com o atleta onde o Flamengo decidiu unilateralmente encerrar o vínculo de contrato com o atleta, que chocou algumas pessoas, porque até então Felipe Tereza é tido como um jogador muito promissor, que tem muito repertório, faz gols importantes, um rapaz muito novo, mas que o Flamengo decidiu não dar continuidade com o seu contrato. O que se fala é que o atleta teve quadros de indisciplina, demonstrou insatisfação com o fato de perder a sua vaga devido ao momento de outros atletas da base estar melhor do que o dele, e aí os comportamentos piorando e ficando de maneira muito insubordinada, o Flamengo optou por unilateralmente encerrar o seu contrato. De pronto, algum tempo depois, não muito, o Palmeiras fez uma proposta para o atleta, onde fechou um contrato com ele. Que é o perigoso disso tudo? Eu sempre espero confiar que o Flamengo está fazendo o melhor para ele, que esse atleta ele teve todas as condições de melhorar essas condutas, de poder entender como funciona um time, e se de fato não fez, aí bacana. Aí não tem o que fazer, todas as tentativas foram feitas e esgotadas, e aí o Flamengo não pode sair prejudicado nessa. O Flamengo tomou a decisão de encerrar o contrato. Mas a verdade é, o Palmeiras pode estar fazendo ali um Richard Rios 2.0, pegar um ativo nosso, trabalhar e vender mais caro. Isso pode acontecer, não é nenhuma maluquice imaginar isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas matérias-primas que a gente fornece e deixa livres no mercado, que elas podem render alguma coisa. É isso que eu imagino. Vamos falar aqui também, pessoal, da preparação do time principal para enfrentar a equipe do Bahia. A partida será nesse domingo às 18h30 na Fonte Nova. De costume, o Flamengo faz nas suas viagens, viaja um dia antes, chega até o local, esse é o padrão, mas ainda não temos informações se assim será feito. A questão é, o Bahia tem 10 desfalques por lesões e suspensões. E do lado do Flamengo não temos nenhuma lesão. Temos apenas um atleta que está em recondicionamento físico, que aí seria o Eric Pulgar, está se recuperando daquela lesão que ele sofreu no 5º metatarso, mas ele já é esperado no time titular do Flamengo a voltar depois da data FIFA. Então está muito perto já da gente ter nosso Pulgar de volta e ele estar bem para jogo. Mas tem a questão do recondicionamento, é importante que ele esteja pronto, esteja apto para jogo, mas eu acredito que o Felipe vai prepará-lo da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? E aí é o trecho onde eu queria chegar com vocês aqui para a gente conversar um pouco. Porque, assim, isso, cara, tá cansativo, tá exaustivo. Até para vocês que acompanham aqui, vocês sabem que é um assunto que levanta várias questões, tá? A gente tem que falar, não dá para deixar sem falar. Então vamos conversar um pouco disso. A gente vê muita coisa acontecendo e até me incomoda um pouco, não vou mentir,
o fato do BAP não estar, além das notas oficiais, fazendo alguma coisa a respeito de evitar esse tipo de chacota, esse tipo de piada para com o Flamengo. Não me incomoda as piadas. Isso aí a gente tira de letra porque desde sempre esses outros clubes tentam nos ridicularizar para tentar diminuir um pouco a grandeza do Flamengo. Uma hora citam estádio, que a gente tem estádio, vocês não têm. E às vezes o Maracanã é muito mais nossa casa do que o próprio estádio dos caras, que às vezes a gente vai lá e dá baile, joga, toma conta, a torcida do Flamengo cala a torcida rival e por aí vai. Mas me incomoda um pouco o BAP ele não ir a público, ou não ser um cara um pouco mais participativo, ou bota alguém, cara, bota um dos nossos advogados, alguém para falar um pouco sobre esse caso. Eu nem sei, isso aqui eu tô falando uma percepção minha, eu nem sei se pelo fato de ter aberto um processo, o Flamengo pode ficar fazendo declarações públicas, porque isso pode ser que prejudique o Flamengo no processo, e talvez seja até uma das artimanhas da Leila, não só essa, mas a de querer ficar em evidência na mídia também, mas de, às vezes, o Flamengo retaliar e isso prejudicar o Flamengo em processo. E eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre essas falácias de isonomia no futebol. Porque a gente sabe, galera, vamos ser muito sinceros, se fosse um Palmeiras ou um Corinthians na posição do Flamengo, com o maior clube do Brasil, maior receita, explode nas redes sociais, tem mais seguidores, comparado a clubes da Europa. O Flamengo, salvo engano, é o terceiro maior time do mundo em canal de YouTube, de TV. Patrocínios, eu acho que o estopim, tá? Eu acho que o estopim de tudo isso, de ter causado tanta revolta, tanta raiva nessa galera, foi a parceria com a Betano. Porque a Betano fechou um patrocínio com o Flamengo, que até então ninguém tinha tomado conhecimento. Patrocínio muito alto do Flamengo com a Betano. Se incomodou demais a galera, começou a questionar várias coisas, começou a criar muitas narrativas. E isso é perigoso para o Flamengo. Por quê? Um lado está tentando criar uma persona, tá? De bonzinho, de Robin Hood, de salvador da pátria. E o outro lado, Flamengo, que não tem se manifestado a ponto de desmentir algumas coisas, postou aquela nota oficial, tem ficado como vilão da história. Isso é ruim porque cria uma imagem para o público que o Flamengo é um time antipático. Não que a gente precise da simpatia de ninguém, tá bom? Mas assim, os clubes fariam o mesmo. Fariam a mesma coisa. Brigariam por seus direitos, porque tem esse direito. Não é o Flamengo que determina. O Flamengo já vem ganhando um valor mais alto que os times rivais já tem muito tempo. Não é de agora. E aí, cara, me admira muito essa galera ser inocente a ponto de imaginar que o Flamengo, que recebe um valor acima, ele tem que reduzir tudo aquilo e se igualar a todos os outros. Que mundo utópico que essa galera vive? O Flamengo vende mais. O Flamengo engaja mais. Você vê o tanto que a galera tá falando de Flamengo. Tanto. Não para. Os programas, todos eles falando sobre o Flamengo, sobre esse caso. Só que o pior de tudo e o ruim é que falam com desinformação. Não falam de uma maneira bacana. Eu tava vendo lá na Placar o Sormani, e aí entra o Felipe, que é um cara que eu acho muito inteligente, tenta falar e não consegue, cara. O cara interrompe a toda hora e fala com efusividade e raiva. Você nota que a pessoa tem a raiva do time. Ela tem antipatia pelo time. Então, assim, até quando vai defender o contraponto, é difícil o cara ter um poder de fala. Quando ele entra no ar, o pessoal já fala, não, pode falar seu contraponto aí e tal. A gente já ouviu aqui o que o Sormani falou, e aí a gente vai para o seu contraponto, depois a gente conversa sobre. O cara foi iniciar o contraponto dele e foi interrompido. Então, assim, é muito difícil falar sobre esse assunto, porque todas as pessoas elas já compraram um lado. A Leila saiu na frente lançando a narrativa dela. Só que, cara, é muita hipocrisia.
é muita hipocrisia. Você não vê a Leila indo na Federação Paulista e falando, pessoal, a gente tem que, vamos supor, o Palmeiras ganha aqui 30 milhões do Campeonato Paulista, um exemplo, tá? Ai, vamos dividir 1 milhão para cada time ali, e o Palmeiras recebe 1 milhão também, os demais times 1 milhão, todo mundo recebe igual. Cara, não tem isso, não existe. Esses presidentes de clube, diretores, sempre vão querer mais pro clube deles. E aí, o que vocês pensam assim, mas a Leila tá perdendo dinheiro com isso. Sim, mas ela tá disposta a esse dinheiro que ela tá perdendo, porque o que o Flamengo tem a perder é muito mais. Está falando de quase 10 vezes mais em valor. Então, poxa, não é interessante você enfraquecer o seu rival numa quantia tão significativa? Para pensar, galera. E outra coisa, o Flamengo não aceita esse acordo, obviamente, porque não traz nenhuma vantagem para o Flamengo. Se dissesse assim, Flamengo, você vai perder um pouco de dinheiro, tá? A gente ainda consegue ali, vamos fazer um meio termo, você vai ganhar um pouco mais, mas você vai ter que perder quantia X, mas eu te explico por quê. A liga aqui, sob a nossa direção, vai ter regras totalmente estritas sobre qualidade de gramado, sobre tipo de gramado. A gente vai montar uma comissão de arbitragem para treinar os árbitros, para a gente trazer um padrão de arbitragem focado na Europa, focado na Premier League, focado no Campeonato Espanhol e etc. Trazer um benefício que faça com que você veja valor nessa diminuição. Só que não. Querem só que o Flamengo aceite diminuir seu valor, aceite calado, sem falar nada, e os outros clubes, a perda deles é mínima. O Flamengo, que já ganhava mais, historicamente falando, já ganhava mais, teria que diminuir o seu valor em uma quantia muito grande e ponto. É isso, ponto. Como não tem um contrato assinado especificamente sobre a parte, como é que eu posso dizer para vocês, sobre o todo dos direitos de televisão, não tem como o Flamengo aceitar, galera. Se tivesse a assinatura do Landim lá, bonitinha, eu concordo, na divisão 50%, 50% e tal, bacana, perfeito. A gente não tinha o que criticar, porque foi uma decisão tomada pelo ex-presidente do Flamengo e, ponto, ele naquele ponto estava representando o Flamengo e não tem o que ser dito. Mas os valores estão lá bloqueados ainda. Se houvesse qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de cláusula nesse sentido assinada pelo Flamengo, já teria caído por terra. A gente não pode ser inocente. Está lá bloqueado. Isso está causando raiva porque os clubes viram que o Flamengo não tá para brincadeira, cara. E não é para estar mesmo. O Flamengo votou não para essa divisão e assim foi feito. Foi feito o repasse dessa maneira. O Flamengo falou, eu não concordei, eu quero conversar sobre. Vamos conversar? Não, não aceito. Não aceito suas propostas. Perfeito, vou na justiça. E é isso, galera. É isso. É um jogo de interesses muito grande. Uma briga política. E vai se desenrolar durante muito tempo. E até agora o tal documento não apareceu. A gente não tem sequer vestígios desse documento. É só falando, mas um advogado do clube tal me falou que o Flamengo assinou. Tá bom, mas cadê a assinatura então? É isso. Cabe à Libra colocar essa assinatura e falar, Flamengo, cara, acabou o assunto, tá aqui, tá assinado, beleza? Ponto. Ir na justiça e desbloquear o dinheiro. Agora, galera, não é querendo ser mais do que ninguém, não é querendo ser melhor do que ninguém, não é querendo ser o clube que tem que receber mais. Eu entendo que a gente tem que fazer alguns sacrifícios em prol de um futebol melhor. Mas não só o Flamengo se sacrificar. Por que só o Flamengo tem que se ferrar, cara? Tá entendendo? Cara, 10 milhões para 100 milhões é muita coisa, cara. É muito dinheiro. É dinheiro que o Flamengo poderia estar colocando ali numa poupança para a construção do estádio. O Flamengo vai ter um gasto estimado de quase 3 bi, cara. Não dá para perder dinheiro dessa forma. Só sendo muito bobo, só sendo muito... como é que eu posso dizer? Só sendo muito inocente, muito ingênuo. Isso não vai acontecer. Eu só espero que o Flamengo tome uma posição séria quanto a isso. Assim como a Leila diz que quer retalhar, que quer processar e etc.,
que o Flamengo tome as medidas cabíveis também, porque a gente é obrigado a ver essa senhora faltando com respeito, inventando piadas, e aí os outros times embarcam na palhaçada também. Eu não vou nem citar os trechos dela aqui, que eu não quero dar ibope pra ela, não. Mas assim, alguém tem que tomar uma providência. Não dá pra ela ficar indo em rede nacional falar o que quer, não. BAP, tem que se posicionar, tem que fazer alguma coisa aí para que o Flamengo contra-ataque todas essas acusações aí. Eu espero muito que a equipe do Flamengo esteja trabalhando, a equipe jurídica, junto com o BAP e as demais repartições, para a gente poder ter uma segurança nisso tudo, entender, porque os torcedores do Flamengo estão aqui no incógnita, todo mundo nos comentários das redes sociais defendendo o Flamengo, e a gente defende e vai defender, mas a gente precisa que o nosso presidente também esteja junto nessa. Então é isso, galera. Só para falar com vocês um pouco sobre esse assunto muito chato, mas era necessário, o vídeo ficou até um pouco longo, peço desculpa. Possivelmente vou fazer algum corte da gente falando a respeito disso, tá? E queria pedir a vocês sobre esse assunto. Curtam, compartilhem, conversem comigo, deixem a sua opinião, o que vocês acham de tudo isso que está sendo feito. E aí a gente pode bater um papo a respeito, tá bom? Vocês acham que o Flamengo errou a rescindir com o Felipe Tereza? Vocês acham que o Flamengo vence essa partida contra o Bahia? Precisa? E comente aqui abaixo sobre esse detalhe para a gente conversar, tá bom? Não deixe de seguir, ativar o sininho para não perder nada desses assuntos que a gente está conversando. Uma ótima sexta, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.